Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, nesta segunda-feira de manhã na capital paulista, dia de sol, provavelmente aí uns 19 graus, talvez aí por volta de 7 horas da manhã, e vamos a mais um vídeo do nosso canal. Você encontra também na forma de áudio no podcast Luz no Fim do Túnel no Spotify. E o charme da União Europeia está se desmilinguindo a olhos vistos. O Charles Michel planeja vingança contra Ursula von der Leyen. Depois de todo o welfare state, restou agora atos de vingança e de rebeldia. O presidente do Conselho Europeu quer impedir que Ursula consiga um segundo mandato para a União Europeia. Bruxelas, que é a capital da Bélgica e também da União Europeia, está alvoroçada com os rumores de que o presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel, tente derrubá-la, tente derrubar sua inimiga, Ursula von der Leyen, poderosa chefe da Comissão Europeia. Vamos entender melhor esta disputa. Veja, 8 diplomatas e diversos funcionários da União Europeia disseram aí nas redes que Michel está louco para dar a rasteira em von der Leyen. Um funcionário disse que o Michel quer dar o golpe em von der Leyen para que ela tropece e sonhe com o cargo da Ursula no topo da União Europeia. A guerra de poder entre dois dos principais responsáveis aí pela União Europeia mostra muito bem o tipo de união que se desenrola ali na União Europeia, É a União Europeia, pessoal? É isso. A tensão ficou escancarada em Ankara, atual capital da Turquia. Era Istambul. Se eu não me engano, Ataturk, lá por 1920 nada, transferiu para Ankara, E aí a tensão ficou escancarada, Desde 2021, quando Michel agarrou a única cadeira disponível ao lado do presidente da Turquia, deixando von der Leyen a ver navios, relegada a um sofá próximo. Logo a mídia chamou a tábua que o Michel deu na von der Leyen, deu tábua em Úrsula, o Sofagate, em alusão a Wargate, ao caso Wargate. A Úrsula insinuou que era um ato machista de sexismo dentro do Parlamento Europeu. Eles adoram essas coisas de sexismo, gaysismo, feminismo, enfim. O Michel assumiria o papel de chefe da política externa da União Europeia, sucedendo o Joseph Borrell. Veja, o Borrell, vocês vão lembrar, é aquele do a Europa é o jardim do Éden, o resto é o inferno, Tipo, nós, os bárbaros, Lá eles vivem no jardim, o resto do mundo vive na barbárie absoluta, E parece que o Michel tem um bom relacionamento aí com o Borrell, talvez tenha alguma união europeia entre os dois, A sua estratégia consiste em fazer reuniões individuais com os chefes de Estado dos países da União Europeia. Ele prefere fazer reuniões em privado, reuniões privativas, para estabelecer melhor a União Europeia, em vez de discutir com todo mundo, com todos os presentes. Eu acho que ficaria melhor para a União Europeia, Porque normalmente os acordos são feitos com os presentes, e não em salas privês fechadas, Para complicar aí, o Michel preside a indicação dos cargos do topo da União Europeia. Então o Michel é o cara, Isso será oficializado após as eleições previstas na União Europeia. Ali vai se definir ou não um segundo mandato para von der Leyen, A Ekaterina Kassindje, que é porta-voz do presidente do Conselho Europeu, disse que, mas o Michel não é candidato. Bom, talvez não precisa ser candidato, Porque ali não funciona na base de votação, Ali funciona na base de pressão, de influência de Washington, de influência aí de Israel, Então tem coisas do deep state ali por trás, Estados-membros da União Europeia estão preocupados com o fato de Charles Michel estar numa agenda de vingança pessoal contra a Ursula, Então, desde que assumiu o cargo em 2019, a von der Leyen tem enfrentado crises, Primeiro veio a pandemia, Depois começou a operação especial russa na Ucrânia. A imigração só aumenta, tanto a legal como a ilegal. A alta do custo de vida, O Washington destruiu lá o Nord Stream 1 e 2, quer dizer, acabou a história do gás barato e abundante para a Alemanha e para a Europa. Há aumentos constantes no preço da energia.
né? E por aí vai, né? Então, em Bruxelas tem havido resistência à autoridade aí de Ursula von der Leyen e ao seu estilo de liderança centralizador, né? Ela quer a União Europeia em torno dela, né? Bom, e o Michel que é em torno dele, né? Quer dizer, então tá na mesma, né? O Emmanuel Macron aí da França é uma das vozes importantes aí à volta da mesa dos líderes, né? Mas tem sido um pouco tímido, né? Ele teme assim proclamar o seu apoio, né? Bom, é uma boa oportunidade aí deles tentarem reorganizar esta mesa aí da União Europeia, né? No Parlamento Europeu, os socialistas e os liberais, que fazem parte aí da coligação de von der Leyen, veja, os socialistas e os liberais estão juntos lá, né? Atacam cada vez mais a sua cooperação com líderes e partidos de direita. A direita está chegando, né? Já se fala em extremo-direita, já se fala em ultradireita. E, bom, ontem eu falei assim, o único líder assim realmente que eu admiro é o Orbán, né, lá da Hungria, né, porque é um cara pragmático, é um cara que tem uma visão clara, o que ele fala ele faz, o que ele não fala ele não faz, né. Bom, continuando, pessoal, no momento as autoridades aí conduzem um acordo de paz, ou melhor, um acordo, porque eles não estão em guerra ainda, né, entre os 27 chefes de Estado e de governo da União Europeia, né, sobre os próximos presidentes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu. Bom, agora vamos fazer uma certa análise aqui, que é o que é devido ao nosso tipo de canal, né? O nacionalismo cresce na Europa. Os partidos do tipo verde, do tipo ambientalista, do tipo que dá vazão aí à política ESG, se dá uma busca aí no Google, crescem, né? Partidos nacionais ou nacionalistas, né? Ditos assim, de direita, né? Eles são críticos severos da imigração exagerada, né? Hoje, muitos desses partidos ditos de direita, que também se fala em extremo-direita, em ultradireita, tem muita gente jovem, né, se filiando a esses partidos. Hoje, a Europa enfrenta problemas sérios. As capitais europeias, né, o paraíso do mundo, o jardim da humanidade, está cada vez mais perigoso, né? Os jovens se sentem minoria em seus próprios países, né? Muitos imigrantes vêm com uma cultura diferente, né? Formam verdadeiros guetos, né, nas capitais europeias. A crise econômica não ajuda, né? Claro que a Europa ainda é muito rica, né? Tem muita qualidade de vida, né? Tem muito europeu rico que mora em mansão, né? Em jardins, né? Mas o custo de vida aumenta, os aluguéis aumentam, a classe média vai ficando acuada, a periferia vai ficando inquieta, né? O jovem europeu vai votar mais e mais em políticos nacionalistas, que atendam mais os interesses do país dele, do país dos pais e avós dele, né? A guerra da Ucrânia não trouxe absolutamente nada de bom para a Europa, só traz prejuízos. Por exemplo, a Alemanha não vai se desenvolver sem a energia russa barata, sem o comércio pujante com a China, sem uma mão de obra qualificada, que começa a ficar mais cara, né? O welfare state, o estado de bem-estar social, né, vai ficando mais caro também, né? Muitos imigrantes vão para a Europa visando justamente o bem-estar social, o welfare state. O cara quer morar na Alemanha, né? Quer morar na Suíça, né? A bolsa imigrante, sobretudo se o imigrante se dizer um refugiado, né? Aí ele tem direito lá às bolsas europeias, que são bastante concorridas, né? E boas em termos financeiros, né? A União Europeia já está pensando em diminuir as pensões dos idosos, veja só, para suprir as demandas dos imigrantes. Então eu tiro dos meus avós, né, para dar dinheiro para afegão, né, ucraniano, sírio, né, congolês, né, pessoal onde os Estados Unidos faz guerra, ou guerra convencional ou guerra híbrida, aumenta a imigração, o pessoal vai para a Europa, né? Ou então aqueles países ditos que eram colônias da Europa, né, que passam por um processo de descolonização, né, eles vão para a Europa, né? A pior espécie de imigrante é o imigrante ilegal, né? Os que batem carteira, traficam drogas, furtam, né? Acabam prejudicando os bons imigrantes. A Europa passou aí por um processo de paz e amor, né? O amor desenfreado aos imigrantes, né? Ela está caindo na real, né? A realidade sempre acaba se impondo, pessoal. Isso aí é para todo mundo, né? Até por isso a direita, né,
mas sobretudo a chamada extremo-direita e a ultradireita, né, cresce, cresce e cresce e não vai parar de crescer na Europa. Nós vimos o mesmo processo ocorrendo após a Primeira Guerra Mundial, né, quando surgiu o quê? Surgiu o quê depois da Primeira Guerra Mundial, pessoal? Temos vários vídeos aí abordando essa questão, né? Vocês já estão bem versados aí na história do século XX, né? Surgiu o nazismo, fascismo, né? O chauvinismo, o racismo, a eugenia. Aliás, eu estou prometendo um vídeo sobre a eugenia, inclusive vou falar sobre a eugenia no Brasil, né? Bom, continuando, pessoal. A pauta da imigração é muito debatida agora, né? Nos círculos aí intelectuais europeus, nas universidades, nos clubes, né? No Congresso, na União Europeia, né? Esses dias, agora veja só esse episódio, hein? Um afegão, então a gente sabe que foi um país que ficou 20 anos ocupado lá pelos Estados Unidos, né, que foi lá caçar pastores de cabras, né, e acabou ficando 20 anos lá para derrubar o regime legítimo do Afeganistão, que era o Talibã. Ah, você não gosta, né? Você gosta de banheiro comunitário, né? Banheiro de gênero, né? Assim, que não tem gênero, né? Ah, não, você gosta de sauna gay, né? Ah, não, você gosta de clínica de aborto, né? Então o Afeganistão tem que gostar também, não é americano, não é? Você tem que pôr lá a cultura woke, né? Você tem que pôr lá a cultura identitária, progressismo e tal. E daí o que acontece? Os afegãos começam a sair da Europa, né? Muitos se tornam refugiados e vão para onde? Para a Alemanha, por exemplo, né? Então o afegão lá aconteceu o seguinte, ó. Ele tinha um afegão ativou lá um político anti-imigração, né? Um político anti-imigração. É isso. Aí ele atacou. Ele atacou um político lá. Ele identificou a figura, né? Ele identificou a figura na rua, de certo já estava com o cara na goela, né? Porque é um político que prega o fim da imigração, inclusive da imigração de afegãos, né? Então ele atacou esse político com uma faca, né? Que afegão ele gosta mais de usar faca do que de usar pistola, né? Bom, e daí o que acontece? Um policial alemão se aproximou, imobilizou um cidadão alemão que tentava conter o afegão. Então, olha só, em vez dele conter o afegão, que estava com uma faca ameaçando um político anti-imigração, sabe o que o policial fez? Imobilizou um cidadão alemão que estava tentando conter o esfaqueador. Aí sabe o que aconteceu? O afegão enfiou a faca no pescoço do policial. Olha que história drástica, né? E dramática, né? E trágica, né? O policial perdeu a vida desta maneira absurda. Quer dizer, um imigrante é recebido com bolsa imigrante, com benesses, com sorrisos no jardim, né? Com tapinhas nas costas, e daí então acontece esse tipo de coisa, né? Esse vídeo viralizou aí na internet. Veja, eu não sou anti-imigrante, eu sou filho de imigrante. No Brasil todo mundo é filho de imigrante, né? Tem gente que quer trabalhar duro mesmo, quer estudar, quer se desenvolver, quer aprender, quer crescer. Veja, ontem mesmo eu falei sobre os valores que eu acho positivos na direita. E também eu falei sobre os valores que eu acho positivo na esquerda, porque esses valores existem, né? Veja, é uma coisa muito boa, né? Muito benéfica, muito promissora, né? Quando você quer trabalhar, quer estudar, quer se desenvolver, né? Quando você respeita o país onde você está, você aprende a língua, você se comunica, você faz amizades, você cria um círculo social, saudável. Bom, agora, aí que tá, existem imigrantes e imigrantes, né? Então é complicada a questão, né? Veja, a realidade da vida sempre vai vencer a ideologia, qualquer que seja a ideologia. Toda ideologia está fadada à lata de lixo da história, e a realidade da vida humana, do ser humano, da condição humana, daquilo que o ser humano é, ela se impõe a todos os povos, a todas as pessoas. Veja, um ato deslocado como o desse imigrante traz muita propaganda negativa, né? Tanto para os imigrantes, como, por exemplo, a religião islâmica. Eles vão tentar colar a religião islâmica no afegão, né? Porque eles são eles propagam a islamofobia, a própria extrema-direita faz isso, né? Ora, a religião islâmica, se você ler o Alcorão, você vai ver, ela é contra crime, contra tráfico,
contra exibicionismo sexual, etc, etc, contra a pedofilia. É uma religião que tem regras rígidas de comportamento, de moral e tudo mais. Mas daí um tipo qualquer aí, por exemplo, pode ser um Ahmed, né? Um Osama, um Muhammad, um Khaled, né? Veja, não ajuda a promover o lado moral, o lado doutrinário, o lado educativo, formativo, vamos dizer assim, ecumênico, né, de diálogo da religião islâmica. Não, ele vai denegrir, quer dizer, a mídia vai fazer um escarcéu infernal, né, e vai aumentar a islamofobia e vai aumentar os movimentos anti-imigração e, consequentemente, vai aumentar também os políticos de direita, os partidos de direita, né? E agora os europeus falam em fazer uma guerra contra a Rússia. Veja, então assim, em vez de eu varrer a sala, né, eu vou dar vassourada no meu vizinho, né? Quer dizer, porque eu estou achando então que a poeira que está na sala veio da casa do vizinho, né? Muitos europeus caíram na propaganda russofóbica, antirrussa, implantada em suas mentes pela marketagem aí da mídia, de uma mídia estadunidense, de uma mídia sionista, de uma mídia cooptada, progressista, mainstream, né? A Europa não está numa situação tão boa agora. Estamos já concluindo, né? Parte de seus problemas começaram exatamente quando eles viraram as costas para a Rússia. Veja, já atacaram a Rússia no século XIX. Já atacaram a Rússia na virada do século, né? O Napoleão teve lá, do 18 para o 19. Já atacaram a Rússia no século XX. Foi lá o alemão, né? O bigodinho, né? Sabe, agora quer atacar de novo? Com quem? Com o Macron? Quem que vai ser o cara da vez aí? Não é o Napoleão, nem o Hitler, né? Talvez seja o Olaf, o Scholz, né? Ou talvez seja o Biden, né? Bom, talvez seja o Zelensky, né? Pronto. Bom, parte dos problemas aí da Europa começaram exatamente quando viraram as costas para a Rússia. Virar as costas é uma coisa, agora fazer uma guerra contra a Rússia, a troco de quê? A troco da Ucrânia? A Ucrânia é como se fosse a Espanha. A Ucrânia agora é como se fosse a Itália, né? A capital da Ucrânia é como se fosse Londres, né? Pô, o que esses caras querem? O futuro da Europa está no Ocidente, em Washington. Eles acham que Estados Unidos vão ajudá-lo novamente. Os europeus querem um outro plano Marshall, é isso? É isso que eles querem? A Europa está vivendo numa paranoia coletiva, está perdendo muito do seu perfumado charme francês. Tá virando uma coisa com cheiro esquisito, hein? E as tulipas holandesas, hein? O strudel alemão, que é a torta de maçã, as gôndolas venezianas, ô Europa, ó essa princesa raptada aí por Zeus, né? Disfarçado de touro, né? Ô Europa, e o seu azeite, e o seu fado português, e as castanholas e o flamenco espanhol, maravilhas e tradições admiradas em todo o mundo, correm o risco agora de se desbotar, né? Os fantásticos museus, né? Precisam reforçar agora a segurança, né? As ruas de Paris já não são as mesmas, né? E a princesa Europa, raptada pelo Zeus disfarçado de touro, né? Acaba sendo levada para a ilha de Creta, né? Será que eles vão ficar ali no labirinto do Minotauro, hein? Eu já falei isso no outro vídeo, né? Bom, então assim, os resultados das eleições para o Parlamento Europeu mostram assim um aumento acentuado na popularidade dos partidos de direita, né? Ou que o pessoal gosta de falar ultradireita, né? Antigamente, quando eu era criança, tinha o Ultraman, né, que era um seriado japonês, né? O Ultraman era um gigante, era um robô gigante, né? E agora tem a ultradireita. Então eu deduzi que o Ultraman ele era de ultradireita, né? O Rally Nacional de Marine Le Pen, né, o Rally Nacional, recebeu de 32% a 33% dos votos na França. E a gente sabe que a Marine Le Pen ela é um pouco simpática ao regime da Rússia, né? Bom, e o partido de Macron, o Renaissance, ficou muito atrás, recebeu metade dos votos. E na Áustria o Partido da Liberdade, olha o nome desses partidos, né? Eurocético. Eu vou explicar o que é eurocético, né? E é anti-guerra. Veja, ele é eurocético e é anti-guerra. Ficou em primeiro lugar na Áustria com quase 30% dos votos. As eleições parlamentares também se aproximam, né? Na Áustria,
provavelmente o Partido da Liberdade, aí, que é de ultradireita, vai chegar ao poder. E na Alemanha, a Alternativa, né, conseguiu 16% dos votos, né, superando os social-democratas, que ficaram com 14%. Na antiga Alemanha Oriental, né, o Alternativa aí para a Alemanha chegou a ficar em primeiro lugar, com 27% dos votos. Quer dizer, o Alternativa, então, é uma segunda ou uma terceira via. Para o partido do Olaf Scholz, né, aquele indivíduo que é muito amigo do Zelensky, né, e que gosta muito do Zelensky, né, e que gosta muito também do Netanyahu, né, Olaf Scholz, ele também gosta muito do Klaus Schwab, né, do Fórum Econômico lá, Mundial. Né. Bom, para o partido do Olaf, os resultados são os piores, né, os piores possíveis, né. Os verdes lá, os partidos ecológicos lá, do pessoal do Greenpeace, né, que quer salvar tartaruguinha azul, né, o bem-te-vi dourado, né, a ararinha vermelha, etc. Os verdes também, eu acho que tem que proteger, mas assim, esses caras usam isso daí, né? E no fim eles acabam também traficando essas aves por um preço altíssimo, né? Eu já vi isso também, uma outra hora eu conto para vocês, né? Os verdes também sofreram um impacto significativo, caíram, né? Já tinham caído lá em 2019, de 21 para 12, né? Não, caiu agora, de 21 para 12, mas começou a cair desde 2019. Isso reflete o quê? Uma crise. Né? A renda real do europeu está caindo para os níveis pré-2016. A desindustrialização do país alemão aumenta, né? Tem lá já um cinturão de ferrugem, né? Um cinturão de ferrugem, porque está desindustrializando, fica só o pátio e a ferrugem da antiga planta industrial. É, né? Uma coisa realmente impressionante, ao longo do rio Reno. Né? Bom, e aí no dia da votação, lá na Alemanha, né, o diretor da Bolsa de Valores de Frankfurt, uma das maiores bolsas de valores da Europa, observou que a Alemanha está se transformando de um país desenvolvido em um país em desenvolvimento. Meu, então desse jeito já vai ficar igual ao Brasil, né? O Brasil tem orgulho de ser um país em desenvolvimento, um país emergente, né? Nesse ritmo nós vamos ultrapassar a Alemanha até o final desta década, né? A qualidade de vida da Alemanha está se deteriorando rapidamente para o nível dos países do terceiro mundo. Mas veja, se você tem um amigo na Alemanha, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço na Alemanha, se você perguntar para ele, oh, como é que está aí? Oh, tá tudo bem, tudo às mil maravilhas. Bom, para ele está tudo bem, no bairro que ele mora, na comunidade que ele frequenta, enfim, para muita gente está tudo bem, mas para muita gente já não está tudo bem, principalmente para aquela pessoa, para aquela classe média, bem média, que estava tudo bem, e agora já não está tudo bem. Né? E é um número crescente de pessoas que não está tudo bem. Né? Então isso aí vai criando uma pressão social, né? Muito grande. O novo partido lá da Sarah Wagenknecht, que é uma chamada esquerda não sistêmica, deve ser uma esquerda que não quer fazer parte do sistema, né? Ela recebeu aí 6%, né? E 6 assentos no Parlamento Europeu, outro fenômeno aí, né? Na Bélgica, o Vlaams Belang, os nacionalistas flamengos, né? Veja, de Paris e Dijon, através de Reis, Cambrai e Mons, até Bruxelas, Bruges e Antuérpia. Quem eram os flamengos? Né? Os flamengos é aquela região que ficava aí na Bélgica, entre a Bélgica e a França. Bom, mas isso é uma outra história. Os nacionalistas flamengos, os flamboyants, né, são eurocéticos. Obteve 21%. Olha, os nacionalistas, falou que é nacionalista? Pronto. Né? Veja, o Flamengo belga, né, francês, ele não tem nada a ver com o Flamengo aqui, hein, o time, tá? Que joga contra o Corinthians aqui no Brasil, é uma outra coisa, né? Tá? O pior pesadelo aí, continuando, pessoal, o pior pesadelo da eurocracia, né? Porque é quase que uma ditadura, né? De união aí, do Jardim e tudo mais. Está se tornando realidade, o pior pesadelo, hein? O eurocetismo, falar do eurocetismo, veja, o que é o eurocético, o eurocetismo? É uma ideologia política assentada na desconfiança ou na descrença acerca da União Europeia, é o eurocético. O que é o cético? É o cara que não acredita, ele duvida. É o São Tomé, né? Ele tem que ver para crer, né? Como os caras ficam só na promessa de que o jardim vai ser para todo mundo, né? Então a coisa não vira, né?
Dentro dos partidos eurocéticos, você tem uma vasta gama aí de linhas aí ideológicas e políticas de um pensamento que vai desde uma menor integração econômica, uma menor integração política aos ditames das regras da União Europeia, até os países que defendem nenhuma integração, quer dizer, que defendem o fim da União Europeia. Uma coisa que a crise meio que já está instalada, né? E a gente pode prever, então, o crescimento da, que o pessoal gosta de falar, ultradireita, extrema-direita, né, e tudo mais, né? Bom, aqui, vamos falar aqui, para terminar o nosso vídeo, já está na fase final, a esquerda latino-americana, né, uma boa parte dela é bastante ideológica, né? Sobretudo quando ela adota, vamos falar um pouquinho aqui de América Latina, né? Quando ela adota o lixo identitário norte-americano, né? Significa o quê? Que vai ter muito político identitário por aqui. Aliás, já temos, né? Na América Latina, né? O cara elege aí um gajo qualquer aí porque ele é indígena, ou porque ele defende o gênero neutro, ou porque ele é afro, ou porque ele é ecochato, ele é pró alguma coisa, ou então ele é do time do Milei, né? Nós temos que privatizar tudo, né? Quer dizer, ele se identifica com alguma coisa ideológica, que basicamente é assim que o identitarismo funciona, né? Por falar em privatizar tudo, né? Pequenas e médias empresas argentinas estão em vias de desaparecimento. Está em curso uma das maiores concentrações de renda e de propriedade na história da América do Sul. Aí é realmente uma coisa complicada, né? Bom, o Milei, ele está ali na Argentina para cumprir o Great Reset, né, do Klaus Schwab, né, que escreveu um livro chamado Great Reset, né, que ele defende lá que o cara usa um chip, eu não sei se é na testa ou no punho ou no bumbum, o cara usa um chip e recebe uma renda básica universal. Também eu mencionei, inclusive num short, né, eu falei sobre o negócio de você mapear a ID do indivíduo, né? Ele recebe um número, uma ID, uma identificação através da leitura da retina, né? Numa espécie de uma máquina lá que o cara põe o olho lá, lê a retina e daí ele já está identificado, já recebe $80, né? E já tem 250 dessas máquinas, né, espalhadas pela Argentina. É uma promoção aí, deve ser alguma empresa israelense, né, que está implantando essas máquinas, que o Milei adora, né? O Estado sionista de Israel, né? Então, assim, então você vê lá o Great Reset em ação lá, né, na Argentina. Um dos eixos, então, você vai ver pequenas e médias empresas indo para o beleléu, sendo compradas aí por grandes corporações, né? E, ao mesmo tempo, ele promove uma austeridade econômica, né? A gente já várias vezes aqui eu disse, é muito artificial essa coisa de querer consertar uma economia de repente com um grande impacto, né? E que é uma coisa muito artificial e que gera também muita convulsão social, né? Para completar a destruição aí da classe média, veremos lindos índices num gráfico, né? Indicando aí os gráficos que os neoliberais amam, né? Indica o superávit fiscal, a queda da inflação, o alto índice de desestatização, né? E ao mesmo tempo a população empobreceu, né? E a renda se concentrou. Outra balela é esse negócio de Estado mínimo, né? Veja, pessoal, existe Estado mínimo? Nunca existe, nunca vai existir Estado mínimo, né? Veja, pode existir uma anarquia, uma guerra generalizada de todo mundo contra todo mundo, né? Veja, toda ideia contrária à existência do Estado é ilusória, né? Para não dizer completamente idiota, né? O Estado nada mais é. O que é o Estado? O Estado nada mais é do que o modo como o ser humano se organiza. Ele se organiza de uma maneira onde haja uma governança, onde haja um Estado. Ao longo de séculos e milênios, né? O ser humano precisa de regras, de leis, ele precisa de governança, de governo, de Estado. O ser humano precisa de controles efetivos, né? De regras claras, de limites estabelecidos. E para que isso exista, tem que ter instituições sólidas, né? Então, qual é o grande erro aí do Estado, como a gente viu no século XX? Veja, vamos falar qual foi o grande erro do comunismo? Vai. O grande erro do comunismo foi querer o Estado proletário, né? Governado por uma elite intelectual
proletária, ou que governa em nome dos proletários. Que é o que o proletário? É o chão de fábrica, é o cara que aperta os parafusos lá na hidrelétrica, né? O grande erro do liberalismo qual é? Qual foi? Foi querer um Estado dominado pelo alto empresariado e pelos acionistas, pelos banqueiros. Querer um Estado plutocrático, bilionário. É isso que o liberalismo pode ter sido outra coisa, mas hoje ele é isso. No século XX ele foi isso. No século XXI ele é um neoliberalismo, né? Que é o mesmo, né? Na verdade, concentração de renda, né? E eu vou governar o mundo aqui com meu dinheiro, né? Qual foi o erro do nazifascismo? Do nazismo, do fascismo, foi querer o Estado aí racista, né, racial, chauvinista, o nacionalismo extremado, que se torna, ele não é mais um nacionalismo, ele é um nacionalismo que ele quer impor, né, o seu modo de ser, né, ele quer impor o seu nacionalismo aos outros povos. Quer dizer, isso não é nacionalismo, isso aí é imperialismo, né, é chauvinismo, é eugenismo, inclusive. Bom, enfim, muitos querem dominar o Estado, né, submeter o Estado às suas idiosincrasias, né, por exemplo, Milley, Biden, ANCAPs, neoliberais, neocons, né, estão fadados ao fracasso, né, é preciso dizer. Menos Marx, menos Mises, menos ideologia, pessoal. Tá, isso é um bom começo. Né? E o Estado tem que ser eficiente, o Estado tem que ser profissional, profissionalizado, tem que ter os melhores quadros ali. Tá? Então o problema não é o Estado inchado, o problema é o Estado ineficiente, perdulário, pessoas que estão usando o Estado. Né? E quando eu falo disso, que estão usando o Estado, eu não estou falando só dos políticos, estou falando dos empresários também. Bom, pessoal, e aí para terminar o vídeo, veja, Israel eliminou alguns de seus próprios cidadãos. Mais uma vez, né, recusou o acordo de paz proposto pelo Hamas, que é sua própria criatura. O Hamas é uma criação de Israel. Né? E é uma criatura que se voltou contra o Criador. Né? Você não te lembra alguma coisa? Essa coisa da criatura que se voltou contra o Criador? Né? Eu não tenho lá um que foi expulso do paraíso. Né? Bom, vamos deixar isso de lado. Né? Veja, por que eu disse que Israel eliminou alguns de seus próprios cidadãos? Porque é o seu modus operandi. Né? Já lá no dia 7 de outubro. Né? Para recuperar 4 israelenses, as IDF abriram caminho à bala, a fogo e à bomba, né? Trucidando todos os civis no entorno, na frente, atrás, embaixo, em cima, né? Quer dizer, exterminaram aí de maneira brutal mais de 210 palestinos. E mesmo alguns israelenses, né? Porque tem israelense que não é necessariamente um inimigo do palestino, ele pode estar lá, na Palestina em algum momento, né? E aí isso é dado como uma grande vitória do sionismo, né? O Nathaniel, né, que é o Bibi, ele estaria rindo de orelha até orelha, né? Naquele mesmo dia, parece que foi anteontem isso daí, né? Eu falei, meu, isso aí não vai dar bom, hein? Isso aí não vai dar bom. Me bateu um desconfiômetro aí, né? Que eu tenho um certo feeling, né? Os caras estão vendendo aquilo como uma grande vitória, que recuperaram 4 reféns. Parece que não. Eu estava certo. Houve uma debandada geral aí de vários ministros, né? Parece que o gabinete do Netanyahu tá afundando, né? Talvez algum acordo ali que a gente não sabe melou essa vitória aí, né? Os caras dão como vitória, né? Eu digo, será que realmente o que eles pretendiam não era realmente trucidar a população palestina, né? 210, outros falam em 260. Enfim, são cenas dantescas, pessoal. Crianças, mulheres, enfim. Nem gosto de ver essas imagens, né? Bom, pessoal, estamos aqui, hein? Realmente a gente vive num mundo trágico, e eu diria mais, é um mundo tragicômico. Né? Se a gente perder o humor, a gente não pode perder o humor, né? O humor tem que estar presente. Né? Enquanto estivermos vivos e em condições, temos de manter o nosso humor e a nossa lucidez. Que a proposta do nosso canal é promover a lucidez, né? É enxergar a luz no fim do túnel. Né? Por isso que esse nome foi escolhido, né? Bom, pessoal, muito obrigado aí pela sua presença. O canal está crescendo de maneira natural, sem sensacionalismo, sem frases de efeitos bombásticas, sem ideologia, é totalmente pé no chão. Né?
que é melhor para o Brasil, o que é melhor para os brasileiros. Esse é o princípio básico do canal, né? Mídia alternativa, mídia independente, é canal de livre expressão, de livre comunicação. Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. O canal já ele está monetizado. Você pode se inscrever no canal, ser membro do canal, ative o sininho, traga um seguidor para o canal, faça um comentário, dê uma sugestão. Na medida do possível, eu atendo a maioria das sugestões mais interessantes para abordar aqui nos nossos vídeos. É o vídeo que vai de 20 a 30 minutos de duração. Temos tido aí presença de excelentes membros, que aliás é uma coisa de que eu me orgulho, é a qualidade dos nossos seguidores. Pessoal, então muito obrigado a todos. Maiores descrições estão aí na descrição do vídeo, né? Também tem lá o meu Pix do canal e já temos membros, né? Muito bem, muito obrigado, pessoal. Também foi ativado aí você tem que ter alguma publicidade do YouTube aqui para ter alguma veiculação e alguma possibilidade de monetizar. Na possibilidade do canal monetizar, nós vamos investir naturalmente no canal, né? Comprar livros, comprar uma câmera, um microfone e tudo mais, né, pessoal? Bom, então obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.